Olá, gente! Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre notação científica. Espero que vocês gostem, que compartilhem, que curtam, que se inscrevam no canal para me apoiar e para receber as notificações de todas as aulas que forem lançadas, ok? Vamos lá? Notação científica é uma forma de escrever números muito grandes ou muito pequenos usando potência de base 10. Aqui nós temos que A vezes 10 elevado a N, onde A é maior que 1 e menor que 10 e N pertence a Z. Então, esse número aqui que vai multiplicar essa base 10 elevado a N é um número maior que 1 e é um número menor que 10. E N é um número pertencente a Z, ou seja, é um número inteiro positivo ou negativo, ok? Vamos entender isso melhor? Exemplo de números muito grandes. Eu comecei com números pequenos para vocês entenderem como é que a gente vai trabalhar isso passando para a base 10. Quando eu tenho um número inteiro, é como se eu tivesse uma vírgula no final desse número. Então eu quero passar esse número para a base 10. Eu vou andar com essa vírgula até o meu último número. Então aqui, ó, andei uma casa, duas casas, coloquei a vírgula. Então vai ficar 5 vezes 10, depois da minha vírgula eu fiquei com duas casas, tá? Então eu vou botar aqui em cima o 2, duas casas, vou botar o 2. Então 500, que é o número que eu tinha aqui, é a mesma coisa que 5 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 5, 500. Então eu coloquei esse número em uma forma de notação científica, ok? 7.000. É como se a minha vírgula estivesse no final. É o número inteiro. Eu vou andar com a vírgula até o meu último número. Ó. 1, 2, 3. Vou apagar aqui. Agora eu fiquei com 7 vezes a base 10. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3. Então, 7 vezes 10 ao cubo. 10 elevado a 3, a terceira potência. 10 vezes 10 vezes 10 dá o quê? 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1.000. Então, 1.000 vezes 7, 7.000. 10 ao cubo é 1.000. 1.000 vezes 7, 7.000. Aqui, eu tenho, para a gente poder ler o número, eu separo de 3 em 3 casas de trás para frente. Ó. 3, 6. 2.400.000. Então, como é que eu vou colocar 2.400.000 na forma de notação científica, na base 10? A mesma coisa, a minha vírgula é como se estivesse no final, porque é um número inteiro. Eu vou andar com essa vírgula até meu último número, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cheguei no meu último número, passei pelo 4, cheguei no último número. Então, eu vou botar agora os dois números. 2 inteiros e 4 décimos vezes 10 elevado. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 elevado à sexta potência. Essa é a minha notação científica de 2.400.000. 2,4, ou seja, 2 inteiros e 4 décimos vezes 10 à sexta potência, elevado à sexta potência. Aqui, vou separar aqui para poder ler, 13.250.000. Sempre separo de 3 em 3, de trás para frente. Unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena. Então, 13.250.000. Aí eu quero passar esse número, 13.250.000, para notação científica. Eu vou colocar a minha vírgula no final e vou andar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Eu vim parar no último número, tá? De trás para frente, esse aqui é o último número. Então, agora que eu fiz isso, eu vou repetir, vou botar 1 inteiro, vírgula, 13, todos os números que não tem zero, no caso, 325 milésimos, vezes. Aí eu vou contar quantas casas eu tenho depois da vírgula, tá? 10, que é a base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ficar 1 inteiro e 325 milésimos vezes 10 elevado
a 7ª potência, ok? Letra E. Aqui eu tenho, vou separar de 3 em 3 para eu fazer a leitura desse número, tá? Eu tenho 110 bilhões, ok? Eu quero passar 110 bilhões para notação científica. Vou botar a minha vírgula no final e vou andar até chegar ao meu último número. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cheguei ao último. Então vai ficar 1 inteiro e 1 décimo vezes 10. Aqui, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas depois da vírgula, eu vou botar elevado à 11ª potência, ok? Então, eu tenho 1 inteiro e 1 décimo vezes 10 elevado à 11ª potência. Então, é dessa forma que eu vou fazer a notação científica de números muito grandes. Não importa quantos zeros esse número vai ter, eu vou fazer sempre da mesma forma. Eu vou andar de trás para frente com a minha vírgula, pegar o último número, tá? Colocar na frente, vírgula, se tiver um número diferente de zero, eu coloco. Se for zero, não precisa, tá? Que nem aqui, eu só tinha o 5, não tinha o 0, não preciso botar 50. Aqui é o 7, eu não preciso botar 70. Eu só vou colocar um número depois da vírgula quando esse número é diferente de zero. Aqui foi 2 inteiros e 4 décimos. Aqui 1 inteiro e 325 milésimos. Aqui 1 inteiro e 1 décimo. E vezes 10, sempre vezes 10, que é a base 10. E a potência vai ser a quantidade de casas que eu tenho depois da minha vírgula. Aqui eu tinha 7 casas depois da vírgula. Aqui eu tinha 11 casas depois da minha vírgula. Aqui eu tinha 3, aqui 2. E dessa forma a gente vai fazer a notação científica em todos os números muito grandes, ok? Números muito pequenos. Agora nós vamos ver como é que a gente faz a notação científica de números muito pequenos. Nesses dois aqui nem são tão pequenos assim, eu fiz números um pouco maiores para vocês entenderem como vai funcionar a notação científica, ok? Então o que eu faço? Agora eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Quando eu tenho números que começam com 0, vírgula, eu vou andar com a minha vírgula para a direita. Então, eu vou andar aqui até o final do meu primeiro número. Aqui, ó, a vírgula está aqui, eu vou andar 1, 2 casas. Tá? A minha vírgula saiu daqui e eu andei 2 casas. Eu vou botar o 3 vezes a base 10. E quem vai ser o expoente? Quantas casas eu andei depois da vírgula? 1, 2. Eu vou botar 10. Mas vai ser 10 ao quadrado? Não. Vai ser 10 elevado a menos 2. Então, vai ficar com uma potência negativa, tá? Aqui, a minha vírgula está depois do zero. Eu vou andar 1, 2, 3 casas. Andei com a minha vírgula, 1, 2, 3 casas. Então, qual número ficou aqui? 8. 8 vezes a base 10. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3. Então, vai ficar 8 vezes 10 elevado a menos 3. Ficou um expoente negativo, tá? Sempre que eu estou andando para a direita, que eu estou diminuindo, o meu expoente vai ficar negativo. Aqui, eu tenho 0 e eu vou andar até o meu primeiro número diferente de 0. Eu não vou andar até o final, não. Aqui eu andei até o final, porque o meu número diferente de 0 era o último. Agora eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu não vou até o último, eu vou parar no meu primeiro número, diferente de 0. 4 inteiros e 3 décimos, vou repetir o número que vier depois da vírgula, vezes 10. Agora vai ser um expoente negativo. Quantas casas eu andei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu andei 8 casas, então elevado a menos 8, tá? Fiquei com um expoente negativo. Então vai ficar 4 inteiros e 3 décimos vezes 10 elevado a menos 8, tá ok? E aqui, a mesma coisa, eu vou andar para a direita, eu vou contar quantas casas e vou parar no meu primeiro número diferente de 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parei no 7. Então, vai ficar 7 inteiros e 5 décimos vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Paro no meu primeiro número, elevado a menos 10. Ok? Aqui, eu tenho 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 11 casas. Mas vamos ver como é que a gente vai andar com essa vírgula? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei aqui, no meu primeiro número diferente de 0, tá? Então, vai ficar 2 inteiros e 41 centésimos, vai ficar essa parte aqui, vezes 10, que é a minha base. Agora, meu expoente vai ser negativo. Então, eu andei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, elevado a menos 9, tá? Então, vai ficar 2 inteiros e 41 centésimos vezes 10 elevado a menos 9. Por que a menos 9? Porque eu tenho 9 casas, andei 9 casas até chegar no meu primeiro número. Eu sempre vou colocar os números diferentes de 0 para multiplicar o 10. Aqui eu tinha 3, o 3 está multiplicando 10. Aqui eu tinha 8, o 8 está multiplicando 10. Aqui eu tinha 43, andei com a vírgula até o primeiro, ficou 4 inteiros e 3 décimos. Aqui eu tinha 75, ficou 7 inteiros e 5 décimos. Aqui eu tinha 241, ficou 2 inteiros e 41 centésimos. Eu sempre paro quando termina o meu primeiro número diferente de 0, ok? Então, relembrando, números muito grandes. Eu boto a minha vírgula no final e desloco a minha vírgula para a esquerda até chegar ao último número diferente de 0. Ó, cheguei no último. Tá vendo? Aqui eu tinha o 4, mas eu tenho que chegar no último. Cheguei no 2, botei vírgula. Aqui eu tinha 4 números diferentes de 0, mas eu vou andando até chegar no último. Desloco a minha vírgula para a esquerda e paro ao lado do último número. Números muito pequenos, eu faço o contrário, a minha vírgula está na esquerda, eu vou deslocar a minha vírgula para a direita e vou parar ao lado do primeiro número diferente de 0. Não importa quantos números tem, eu paro sempre do lado do primeiro número e coloco a minha vírgula. Aqui tinha 43, eu parei entre o 4 e o 3. Aqui eu tinha 3, parei no primeiro, paro sempre no primeiro. Repito os números que são diferentes de 0, multiplico por 10, sendo que quando eles são pequenos, o meu expoente vai ser negativo, tá? Vamos para alguns exemplos? Vamos lá? Bem, aqui eu tenho números com expoente positivo e com expoente negativo, ou seja, números maiores e números menores, números bem grandes e números bem pequenos. Então, como é que eu vou passar agora? Na outra forma, a gente viu o quê? Nós vimos os números grandes e nós passamos para a notação científica. Aqui já está na forma da notação científica e nós vamos passar para o número maior, vamos colocar ele de forma extensa, ok? Então vamos lá. Eu tenho o 2, vou repetir o 2 aqui na frente e vou colocar quantos zeros? Se está elevado a 4, é como se eu tivesse 1, 2, 3, 4 zeros. Então que número é esse? 20.000. Aqui, eu vou botar, é positivo, então eu vou botar 3,25 e eu tenho que andar quantas casas? 8. Eu já tenho 1, 2. Vou completar com 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vou tirar minha vírgula daqui, a minha vírgula andou até o final. Então, eu tenho aqui o número 325 milhões, ok? Aqui, eu tenho um expoente negativo. Então, eu não vou começar com o meu número. Esse número aqui vai ficar no final. Ó, 2 inteiros, 7 décimos. E eu vou colocar 6 casas decimais, mas à frente dele. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Acabou os 6, coloco a vírgula e o 0. Ó. Essa vírgula vem para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabei, completo com 0. Então, eu tenho 6 casas decimais acima, à frente da minha vírgula. Tinha aqui 2 inteiros e 7 décimos. Aqui, eu tenho 4 inteiros e 25 centésimos. Vou botar lá no final, que é um número grande, né? 4 inteiros e 25 centésimos. Essa minha vírgula vai se deslocar para a esquerda quantas casas? 12. Então, já tenho uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Acabaram-se as 12 casas? Boto vírgula, 0. Ó, a minha vírgula saiu daqui e andou 12 casas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terminaram as 12, deixo a vírgula aqui e completo com 0 aqui na frente. Então, quantas casas decimais eu tenho até onde estava a minha vírgula? 12. E é dessa forma que a gente vai resolver as notações científicas, tá? Quando eu tenho os números maiores, tá? Ou os números muito pequenos, e a gente passa para a notação científica. E agora o inverso, a gente tem a notação científica e passa e desenvolve essa notação para ficar com os números ou muito grandes ou muito pequenos. Muito grandes, expoente positivo. Muito pequenos, expoente negativo. Ok? Bem, gente, essa foi a aula de notação científica. Se vocês gostaram, não esqueçam de curtir, de dar o seu joinha para me apoiar, ok? Compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para receber todas as notificações, ok? Até a próxima aula!